A todos que estão conectados com o nosso grupo Espírita André Luiz neste momento, nossas primeiras palavras de profundo reconhecimento e gratidão a todos, mas principalmente ao nosso Mestre Jesus, porque ele já dissera-nos, onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí ele estaria. E como estamos reunidos em seu nome, independente de ser presencial ou virtual, com toda certeza estamos sob o seu divino amparo. E nesta realidade que nós estamos vivendo, nós evocamos inicialmente o nosso Mestre Jesus. E num desdobramento, duas datas recém-transcorridas nos remonta a ele. A primeira refere-me a 25 de dezembro, atribuída ao nascimento de Jesus. A primeira vez que ele encarnou no nosso planeta. Então, ele estando aqui, ele veio 25 de dezembro e deixou todo o lastro de ensinamentos para nós. A outra data significativa também é 1º de janeiro, considerado o Dia Internacional da Paz. E o que tem a ver? Tem a ver que ele é considerado como o príncipe da paz. Então, a esse que veio e é o nosso mestre, modelo e guia, também nós temos exatamente a lembrança de que ele veio ser o exemplo da paz e convoca os pacificadores, os agentes da paz. Então, vamos observar que ele transcorreu durante em torno, segundo registros históricos, 33 anos de vida biológica. Porém, os ensinamentos que ele nos deixou chegam até os dias de hoje. E é o momento de nós fazermos sempre essas reflexões, considerando quantas pessoas que vão se abeirando da casa espírita, do movimento espírita. E como diz os educadores, os pedagogos, a repetição é a alma do aprendizado. E assim o mestre também nos ensina. Quando Pedro diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Ele diz, 7 vezes 70. E não é só, veja bem, vai dar um número considerável. Porém, essa repetição é para criar o hábito de perdoar. Então, o mestre, o modelo e guia, nos traça a doutrina. E ele usa a seguinte expressão: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Estas palavras de Jesus foram anotadas pelo evangelista João. Está lá no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. E nós transcrevemos do Evangelho segundo o Espiritismo, já começando a fazer a associação. O Consolador Prometido é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai do item 1 a 3. E com esta abertura da vinda do Consolador, nos dá exatamente a oportunidade de fazermos uma análise comparativa entre a doutrina cristã e a doutrina espírita. Consideramos doutrina cristã a doutrina ensinada por Jesus, primitivamente. Então, quando ele diz que repetirá os ensinos que ele realmente deixou, repetir para quê? Para resgatar a pureza dos ensinamentos da doutrina cristã. E mais oportuno ainda é fazer a referência. Quando nos referimos à doutrina cristã, não estamos nos referindo ao cristianismo. A doutrina cristã é a doutrina de Jesus, do Cristo. E o cristianismo é a doutrina dos homens. Ela foi instituída no Concílio de Constantinopla. Então, a partir dali, a doutrina cristã ficou desfigurada e tornou-se um poder dominador. Então, voltando à singeleza da doutrina cristã,
O primeiro ponto que nós aprendemos com Jesus é que ele vem nos trazer uma nova concepção existencial de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, ponto fundamental da doutrina cristã. Até Jesus, a notícia que você tenha dentro do ascendente judaico-cristão é exatamente no Velho Testamento, os livros de Moisés. E ali, Moisés realmente dá uma notícia de Deus como sendo o Senhor. Estabelece uma condição de respeito, até compreensível, porque naquela época o seu povo era um povo bem primitivo, precisava realmente de normas que disciplinassem esse povo. E vejamos quantos anos de servidão no Egito, acostumados com as práticas politeístas. E também outro registro histórico. Naquela época, havia assim, um mar de politeístas, e o mosaísmo, ou os judeus, se constituíam em uma ilha de monoteísmo num mar de politeístas. Esse mérito este povo tem. O povo que estava à frente dos demais, que ainda em todos os efeitos atribuíam a existência de um Deus. E eles já tinham essa notícia através de Abraão. Então vejamos, dentro dessa colocação, em Moisés, a visão que Moisés passa de Deus é um Senhor. E nos 5 livros de Moisés, esses livros são livros da legislação judaica, conduzindo esse povo, disciplinando-o. Então, nessa disciplina rigorosa, era realmente a pena de talião. Se alguém o olho fosse motivo de escândalo, arrancai-o. Se você fosse surpreendido cometendo o furto, então corte-se-lhe as mãos, porque é a causa do pecado, a causa da queda. E quem fosse surpreendido cometendo adultério, deveria ser lapidado, ser morto a pedradas. Então, era uma legislação realmente cruel, chocante para um povo primitivo. E como poderia amar esse Deus? Então, vem daí o ascendente de ser tementes a Deus. E nós vamos encontrar, nos dias atuais, algumas comunidades que se dedicam ao estudo específico do Velho Testamento. E nos dias de hoje, ainda difundem que temos que ser tementes a Deus. Eles não acompanharam o progresso da vinda de Jesus, não aceitam o Novo Testamento, porque a partir de Jesus, nessa nova concepção existencial, Jesus nos demonstra que Deus é nosso Pai. Um Pai de infinito amor, de infinita justiça, de infinita misericórdia. Ele, como mestre, utiliza a expressão: sendo maus como sois, não dais uma pedra ao filho que lhe peça um pão, que dirá nosso Pai, que é infinito em misericórdia. Então, são inúmeras passagens em que ele enaltece a condição dele, filho, e Deus, o Pai, o Criador, como Pai. E, portanto, estabelece um sentido comparativo de família, a família espiritual. E aí, nesta família espiritual, começa a se passar essa ideia de existir o amor que une os seres de uma mesma família. Então, nessa concepção, nós observamos que Jesus deixou bem clara essa nova concepção. Ponto de comum com o Consolador Prometido. Também o Consolador Prometido, ou a doutrina espírita, também nos trouxe uma nova concepção existencial de Deus. E nós podemos ver o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, trata de Deus, a sua existência, provas da sua existência, os seus atributos. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos vem ao encontro dos ensinamentos de Jesus, como ele dissera, repetirá e falará de muito que naquela época não podiam suportar. E a pergunta número 1 é: que é Deus? Muito interessante, Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Se ele perguntasse quem, já estaria induzindo que seria uma pessoa, uma individualidade. No exemplo trivial, escutamos uma batida, um som, e perguntássemos a quem esteja presente: quem bateu aí? Na pergunta está embutido que foi uma pessoa. A resposta é assim: não sei qual foi a pessoa, mas foi uma pessoa. Mas se perguntássemos
que bateu aí está aberto, é indefinido. E Allan Kardec usa esse cuidado, esse critério nessa primeira pergunta. E a resposta dos espíritos. Por isso chamada doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita. E a resposta vem de uma forma sintética, não é uma definição, mas é uma nova concepção existencial de Deus. Hoje estamos mais amadurecidos, a inteligência mais desenvolvida, então podemos ter essa capacidade de fazer um aprofundamento nessas questões de aspecto filosófico, de aspecto espiritual, de aspecto moral. Então, a pergunta é essa: que é Deus? E a resposta? A inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, hoje nós sabemos o que é a inteligência. E de toda manifestação intelectual que existe na face da Terra, que dentro do nosso domínio, ela é suprema, não existe outra acima dela. E quando nós contemplamos a abóbora celeste, à noite, a maravilha das estrelas que existem, cada uma delas são sóis. É um sol, uma estrela, e em torno dela estão girando orbes, planetas. Então, toda essa obra do universo que nós vemos e que nós não vemos é obra desta inteligência suprema. E tudo que nós temos dentro do nosso campo visual, podemos observar qualquer objeto, qualquer substância, qualquer vegetal, qualquer coisa que estiver dentro da nossa observação, é um efeito da existência do Criador. Ele é a causa. E todas as coisas derivam como um efeito da existência. Então, se nós formos remontando dessas causas secundárias para a causa primária, vamos remontar na inteligência suprema que criou tudo dentro dessa ótica do equilíbrio da perfeição. Então, a doutrina espírita apresentou esta concepção atualizada hoje para o nosso entendimento. Segundo ponto. O segundo ponto, Jesus vem no seu messianato com dois propósitos, com dois objetivos. Então, o seu messianato se bifurca. A primeira bifurcação consiste em trazer, revelar e exemplificar a lei do amor. Quando ele diz que Deus é nosso Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, ele já está aí exatamente dando desdobramento ao seu messianato. E ele vai, durante a sua existência, demonstrar esta lei de amor como se deva vivenciá-la sem nenhuma separação na obra divina. E a outra bifurcação, a outra ramificação, ele vem para demonstrar, dizer, provar, demonstrar a existência, sobrevivência e a imortalidade da alma. Então, esta passagem realmente é muito interessante. Por quê? Porque ele usou a expressão, quando estava próximo do momento que ele seria sacrificado: destruam esse templo e em 3 dias eu edificarei outro. Ele veio preparando os discípulos que ele seria sacrificado, mas retornaria. E ficou meio confusa a história para eles com relação a vários fenômenos de morte aparente. E hoje, com o apoio da ciência, nós denominamos de EQM, experiências de quase morte. Então, como ele também declarou que não veio destruir as leis, mas dar-lhe cumprimento, é óbvio que ele não retornou, não fez retornar à vida nenhum ser que estava morto, biologicamente falando. Porque se alguém que estivesse morto biologicamente e retornasse à vida, estaria sendo realmente derrogada essa lei biológica. Então, na expressão, por exemplo, de Lázaro, informam a ele, os irmãos de Lázaro, as irmãs de Lázaro, que Lázaro estava morto há 3 ou 4 dias. E eles não, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Então ele desperta Lázaro. Assim ocorre com a filha de Jairo. Também a menina está dormindo. Desperta, menina. Talita, come. Desperta, levante. Assim acontece com o filho da viúva de Naim. Então são fenômenos que hoje, vejamos,
nós entendemos através da experiência de quase morte. Tu pode estar numa forma cataléptica, numa forma de letargia, mas a alma continua ligada ao corpo. Então, no impulso recebido energético, ao despertamento, e então sai daquele estado de EQM. Porém, quando ocorre o fenômeno da morte, e é isso que nós observamos, que Jesus veio demonstrar, através da sua crucificação. Então, realmente, ele biologicamente morre crucificado. Porém, ele disseram, destruam este templo, o corpo físico, e em 3 dias eu edificarei outro. Não é o mesmo, é outro. Então, aquele realmente é o segredo de como foi que desapareceu o corpo físico. Quando ele ressurge, e primeiro para as mulheres, depois para os discípulos, a caminho de Emaús, e convive com eles em torno de 50 dias, aquele corpo tem algo diferente, algo diáfano, que difere da consistência no corpo material biológico. Mas ele, então, demonstra que ele ressurgiu, ele retornou num novo corpo. Esse corpo, Paulo depois vem definir como sendo o corpo espiritual. E o Consolador, então, também vem provar e comprovar, por fatos generalizados, a nossa existência como almas, a nossa sobrevivência como espíritos. Porque uma vez deixando o corpo físico, voltamos à nossa condição originária, espírito. Enquanto encarnados, estamos presos ao corpo. Para facilitar o entendimento, onde é que esse espírito está? Na vida corporal, então é denominado de alma. E o Consolador fala sobre a conservação da nossa individualidade e a nossa imortalidade, ratificando os ensinos de Jesus, agora comprovando de uma forma generalizada. Como é que comprova tudo isto? A manifestação dos espíritos. E esse entramos no terceiro ponto. No terceiro ponto, comunicabilidade dos espíritos. Jesus demonstrou desde o seu nascimento como a anunciação do seu nascimento, e quem conceberia seria Maria. Então, Maria recebeu um espírito para comunicar-lhe a vinda do Messias à face da terra, e ela foi consultada se ela aceitava. E era assim, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, ela se entrega plenamente ao fenômeno que ocorre aí para a vinda de Jesus à face da terra. E vamos observar o esclarecimento de José com relação a esse efeito, para que José não ficasse com aquela pulga atrás da orelha, como se dizia, né? Porque Maria era sua noiva, estava prestes a se consorciar com ela. Como é que entenderia a gravidez dela, biologicamente falando? E então, e como é que a sociedade, a comunidade judaica iria realmente aceitar isto? Correria o risco, o rigor de Moisés, dela ser condenada por adultério e ser apedrejada. Então, eis que outro espírito se manifesta a José, esclarecendo, informando sobre o fenômeno que ali ocorria. E podemos observar que José e Maria não foram assim acidentalmente, foram espíritos preparados para vir à Terra para cumprir esta missão que eles cumpriram. Tanto que tiveram a receptividade ao receber a notícia. Assim, José também torna-se receptivo quando o esclarecimento entra no seu entendimento. Vamos ter outra notícia dos Espíritos se manifestando sobre a transfiguração no monte, onde Moisés, Elias e João Batista estão ali diante de Jesus e os discípulos. Perguntam se era necessário preparar ali uma barraca, uma tenda para que pudessem pernoitar. Então, é a manifestação dos Espíritos junto a Jesus. Estou falando de Espíritos superiores. Mas nas passagens de Jesus, vemos quantas vezes ele e os discípulos libertaram pessoas que estavam sob o jugo de espíritos inferiores. Na linguagem comum do cristianismo, expulsando os demônios, libertando aquela possessão. A doutrina espírita, mais judiciosamente, não chama de demônios, mas de espíritos inferiores, espíritos primitivos que ainda andam nos caminhos dos enganos, dos equívocos,
sofrendo e fazendo outro sofrer. E também não considera como sendo possessão, mas é denominado de subjugação, porque não pode dois espíritos coabitar o mesmo corpo. A doutrina espírita, o Consolador, nos explica isto. Então, mais à frente, lá nos Espíritos, vamos ver exatamente que o Espírito, ao nascer na Terra, ele é que forma o corpo. E ele está intrinsecamente ligado neste corpo. Nenhum outro espírito tem possibilidade de habitar, coabitar neste corpo e comandá-lo, a não ser através do espírito que mora, que reside neste templo, neste corpo. E vamos observar, então, também depois da crucificação, ele diz que retornaria. 3 dias depois ele retorna, aparece primeiro para as senhoras e depois aos discípulos, e convive com eles em torno de 50 dias, cumprimentando as instruções, os ensinamentos da sua doutrina. Então, temos aí esse aspecto em Jesus, da comunicabilidade dos Espíritos. O Consolador vem também esclarecer com mais profundidade essa comunicabilidade dos Espíritos. E começa exatamente com o aporte generalizado dos espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos, esses que são galhofeiros, brincalhões, porque divertiam a sociedade e tornam-se um fenômeno receptivo, que o fenômeno ali tinha por objetivo despertar a curiosidade, dar a notícia do aporte do mundo espiritual na face da Terra. E então assim surge o chamado neo-espiritualismo, baseado no fenômeno mediúnico das manifestações dos espíritos generalizadas, as chamadas mesas girantes. E através delas, então, esse que nós conhecemos como Hipólito Leão de Nizar Rivaio, ou Allan Kardec, considerado o codificador da doutrina espírita, de origem católica, ele, tendo reencarnado como Hipólito Leão de Nizar Rivaio, em 13 de outubro de 1804, até os seus 50 anos, ele é profitente do catolicismo. Então, na cabeça dele, não passava, a rigor, nenhuma outra ideia diferente dos postulados do catolicismo. Quando ele recebe a notícia das manifestações das mesas, ele, como cientista, estudioso do magnetismo, não dá maior importância, porque esse fenômeno, para ele, era um fenômeno trivial do magnetismo. Porém, quando chegou na segunda oportunidade, a informação, e que as mesas estavam falando. Aí ele, não, mesa não fala. Então, se existe isso, há algo por trás disso. Despertando a curiosidade do pesquisador, do cientista, ele aceita o convite e vai observar. Então, ele observa o seguinte, que a manifestação é inteligente, mas a mesa não é inteligente. Então, existe uma inteligência comandando a mesa, comandando a cesta, e depois todo o fenômeno que vai se desdobrando, e essa inteligência é que declina o que ele é, espírito. E a informação que viveu na Terra. E as comunicações vão fluindo. E através dessas comunicações é que surge a codificação espírita por um trabalho extraordinário de Hipólito Leão de Nizar Rivaio, a partir do Livro dos Espíritos, onde ele formula todas as questões que ali estão. E os espíritos as respondem. Então, podemos observar, quando a doutrina espírita comprova esse aspecto da comunicabilidade dos espíritos, também num desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, ele lança o livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, há uma coletânea de comunicações, e é chamada assim, Os Exemplos, na segunda parte do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. E ali é em torno de 60 comunicações. Mas Allan Kardec não coloca ali acidentalmente as comunicações. Ele, como didata, como um pedagogo, ele organiza de forma didática, começando pelos espíritos felizes, e depois vai aprofundando de acordo com a gravidade dos espíritos em função de uma existência não bem aproveitada e da complicação que tiveram em relação à Terra, até chegar naqueles mais graves. Aí existe realmente, podemos ver, um procedimento didático para não, de forma chocante, espantar as pessoas que fossem estudar o céu e o inferno. Se coloca primeiro ali os mais graves,
É óbvio que as criaturas ficariam apavoradas de ver essas comunicações. Mas ao falar daqueles que são felizes, então a mensagem transita de uma forma bem light, bem agradável, bem aconchegante, e vai progressivamente aprofundando nas considerações mais contundentes. E nessas comunicações não é simplesmente por curiosidade. E ali o mentor espiritual, São Luís, vai trazendo a elucidação, o entendimento de cada uma daquelas comunicações. Então, Jesus demonstrou o fenômeno mediúnico. Allan Kardec não só vem demonstrar, como também trazer essa ponte, o intercâmbio, de uma forma mais potente. E nós passamos, então, para o Consolador. No Consolador, esse aporte, como nós estávamos dizendo, das mesas girantes, a doutrina é dos espíritos, é doutrina espírita. A revelação dos espíritos, de que estamos acostumados, que vamos ver exatamente na questão 495. Ali nós observamos que, na resposta, os espíritos nos dizem: todos nós que estamos encarnados somos médiuns. Somos médiuns ignorados hoje, mas que no futuro levarão de rodão toda a incredulidade. É o momento em que o mentor espiritual, São Luís, orienta que nós façamos perguntas aos nossos anjos guardiães, espíritos protetores, à exaustão, que mantenhamos uma comunicação pelo pensamento, porque eles estão à nossa disposição para auxiliar a nossa evolução, ao nosso progresso. E se nós mantivermos essa comunicação como verdadeiros amigos, nós não permitiremos o assédio de espíritos inferiores, as tentações, como é considerada. Vamos para o terceiro ponto. No terceiro ponto, finalizando, então, nas comunicações dos espíritos. Vamos para a quarta afirmativa, ou o quarto ponto fundamental da doutrina cristã. O quarto ponto da doutrina cristã, Jesus ensinou a doutrina da reencarnação, nas passagens, principalmente de Elias e João Batista, e na passagem de Nicodemos. Então, vamos observar como anotou Mateus, lá no capítulo 16, versículo de 13 a 17, e Marcos, do capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, lá nós encontramos essas anotações. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam, os discípulos: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando da palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne que te revelou, e nem o sangue. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, replicou Jesus. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Esta passagem é marcante, e mais à frente voltaremos a ela. Após a transfiguração, seus espíritos, ou seus discípulos, então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Esta passagem é da máxima relevância. Por quê? Porque Jesus faz duas revelações fantásticas. A primeira revelação, e ele já começa a dar a notícia aos seus discípulos
que o final da vida física, biológica dele, seria trágica. Ele diz, é assim que farão sofrer o Filho do Homem. E em várias passagens ele se apresenta como sendo o Filho do Homem, o homem aqui com o H maiúsculo, se reportando ao Pai, ao Criador, a Deus. E ele, o Filho de Deus. Então teria esta forma trágica, como foi trágica a forma de João Batista, não é? Porque não o conheceram. Quando ele faz essa alusão a Elias e João Batista, é óbvio que João Batista foi contemporâneo de Jesus. Ele foi filho de Isabel e Zacarias. Zacarias pertencia ao templo de Jerusalém, conhecidíssimo sacerdote, e já idoso, e até então não tivera filho algum. E então, com essa longevidade, ainda Isabel vem a conceber. E nasce João Batista, e ela, Isabel, também tinha um parentesco com Maria. E vejamos que Maria vai visitar Isabel e ambas estão grávidas. E aí os seres se movem no útero, no ventre materno, como se ao se identificarem. E aí então é ali que vem a saudação de Isabel a Maria. Muito bem. Nesta passagem magnífica, fica característico que João Batista nasceu. Jesus nasceu num corpo biológico, um corpo de carne semelhante ao nosso, depois do período de gestação. E quando Jesus faz a referência de que Elias veio como João Batista, não poderia de forma nenhuma ser Elias ressuscitado. Na confusão que havia naquela época, confundindo reencarnação com ressurreição. Porque para que houvesse a ressurreição, ele teria que voltar à vida no mesmo corpo que tivera há séculos atrás. Biologicamente, sabendo que o corpo não existiria mais. Porque sendo enterrado ou sendo queimado, destruiu o corpo. Não existe mais esse corpo. Como é que seria possível voltar no mesmo corpo? Então, quando diz que Elias volta como João Batista, ele volta reencarnado. Por que reencarnado? Ele está retornando num corpo de carne. Mas vejamos bem, esse nascimento de João Batista, de Elias em João Batista, ele retorna à Terra em um outro corpo. Não se aplica a Jesus. Por quê? Porque foi a primeira vez que Jesus nasceu aqui na Terra. Então, Jesus não reencarnou na Terra. Ele nasceu na Terra. Por quê? É um espírito da esfera crística. Ele não tem nada a ver com o processo evolutivo da Terra. E quando ele vem, exatamente como sendo o arquiteto do nosso planeta, vem para colocar as balizas, o balizamento da evolução espiritual. Ele vem, então, para demonstrar como nós deveríamos proceder. E é por isso que nós entendemos a colocação que ele diz: quem quiser ir ao Pai, venha por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixou, então, um rastro de luz para nos orientar. E que caminho é esse? São os ensinamentos que ele realmente ministrou. E esses ensinamentos ele vivenciou, então tornou-se ensinamentos vivos. Por que ensinamentos vivos? Ele não escreveu nenhum dos ensinamentos, mas ele inscreveu. Como? Vivendo-os, estimulando que os seus discípulos também vivenciassem, entendessem, assimilassem e fizessem parte integrante do ser. Por isso são ensinamentos vivos e não letra morta. Porque diz assim, a letra mata e o espírito vivifica. Passa exatamente pelo entendimento e a exemplificação desses ensinamentos. Quando na passagem de Nicodemos, sabendo que ele era um doutor da lei, várias vezes Jesus estivera com ele no templo de Jerusalém, mas Nicodemos vai procurá-lo pessoalmente no momento de distanciamento do templo de Jerusalém. E vai querer saber exatamente, dizendo que
reconhecia que com os prodígios que ele realizava, ele só poderia ser realmente um ser superior. E então, Jesus diz, pois é, para entrar no reino do céu é necessário que nasças de novo, nasceis de novo. E aí, então, Nicodemos, tão conhecido, ele fica embasbacado, não é? E Jesus diz, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse então Nicodemos, como resposta a Jesus, mas uma resposta interrogativa, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí retorquiu Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, então vejam, duas naturezas distintas, água e Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, duas naturezas distintas. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. E essa colocação realmente fantástica nas palavras de Jesus. O Espírito sopra onde quer, e não ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então vejamos, essa revelação de Jesus ficou meio truncada durante esses séculos. O Consolador vem esclarecer. Então, conclui Jesus dizendo, pois que é mestre em Israel, ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunhos senão do que temos visto. Testemunhos senão do que temos conhecimento. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O que nos diz o Consolador sobre esta passagem da reencarnação? Vejamos no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, temos lá o capítulo 4º. Pluralidade das existências. Então vejamos que reencarnação é tratada na doutrina espírita como pluralidade das existências, ou seja, muitas existências e não vida. As existências se prendem ao que é o corpo físico. Vida se prende ao ser imortal, espírito ou alma. E aí vamos ver no capítulo 5, o desdobramento, que é o item 222, considerações sobre a pluralidade das existências. São as considerações de Hipólito Leão de Nizar Rivaio ainda. E ali ele faz a profissão de fé dele, onde ele se torna espírita. E no livro ele não coloca o nome dele, ele coloca o pseudônimo, admitindo que exatamente a sua crença na reencarnação agora. E nesse item 222 é a profissão de fé de Hipólito Leão de Nizar Rivaio. Aqui está o motivo pelo qual nós e muitas pessoas, ou tantas pessoas, se tornaram adeptos da reencarnação. Por quê? Aí então vamos ver os pontos. Não só porque veio dos espíritos. Porque se fosse fundamentado somente na crença dos espíritos, diria assim, são todos fanáticos. Abrem mão do livre-arbítrio e seguem como cordeirinhos o que diz os espíritos. Quando eles não só, quer dizer, também porque veio dos espíritos, não está descartado, mas não exclusivamente. E aí ele entra nos outros argumentos. Porque essa doutrina é eminentemente lógica. Só ela responde questões até então tidas como irrespondíveis. Haja visto
Nenhuma religião, nenhuma doutrina respondeu com tanta propriedade, com tanta sabedoria, essas questões. São questões que se prendem ao passado, são questões que se prendem ao presente, e são questões que se prendem ao futuro. Eu, é óbvio, não vou fazer aqui o estudo sobre essas questões. Elas estão contidas no Livro dos Espíritos, no item 222. Ali estão essas considerações. Muito bem. E conclui com o terceiro ponto. O terceiro ponto, destacando a informação de um mundo espiritual, ele diz: confirmam-na os fatos. Olha, contra os fatos não há argumento. Isso é um bordão conhecidíssimo, principalmente no âmbito da ciência, que é fato. Você vai contradizer como? Desde que você prove que seja fato. Então, vejamos, são 4 pontos que o Consolador Prometido vem sedimentar a doutrina da reencarnação, pluralidade das existências, ensinada por Jesus, pela doutrina cristã. Não é o mérito agora entrar na análise porque houve a distorção e da doutrina cristã foi removida no concílio e passou a ser simplesmente a unicidade da existência na face da Terra. Na doutrina dos homens, o cristianismo, mas na doutrina do Cristo havia ali o ensinamento, como estão na anotação dos evangelistas. Muito bem. E nós vamos ter, então, um capítulo especial sobre o assunto da reencarnação. E esse tópico do Livro do Espírito compreende as questões de 166 até 170, o tópico sobre reencarnação. E ali nós vamos ver o objetivo da reencarnação. Então, a reencarnação existe, mas não existe por existir. Há um motivo, há razão, há objetivo. E Allan Kardec pergunta, na questão 166, 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E nós, num raciocínio bem elementar, chegamos à conclusão, a notícias, a parte da história de avatares da humanidade, ícones da humanidade, que deixaram rastros de luz, demonstra que há espíritos que conseguiram um grau de evolução realmente que nós estamos muito aquém deles. Vamos pegar aí, de passagem, Francisco de Assis, vamos pegar aí Madre Teresa de Calcutá, vamos pegar aí um Gandhi, um Albert Schweitzer. Então, inúmeros exemplos de espíritos que estão muito na nossa frente em termos de evolução espiritual. E nós estamos na retaguarda. Como é que a gente poderá desenvolver essas potencialidades da alma? Então, os espíritos responderam essa pergunta. E uma resposta bem sintética. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, retornar ao plano físico, retornar aos planetas, semelhante ao nosso Terra, tem um objetivo. É continuar a evolução, é continuar o progresso. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação só tem sentido se for vinculada ao progresso, à evolução da alma, do ser imortal que somos. E, consequentemente, a alma, por quê? Ou o espírito, a alma na condição de espírito encarnado, e espírito quando não está encarnado. E essa consequência da evolução, a alma, ou o espírito, jamais retrograda, jamais perde suas conquistas. É essa a doutrina sancionada por Jesus, quando nos diz: cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, esse tesouro são as potencialidades da alma, que nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e as virtudes existem em germen. E as múltiplas existências são as oportunidades abençoadas para que haja a eclosão, haja o desenvolvimento dessas virtudes. E venhamos sair de espíritos imperfeitos para espíritos puros, para os anjos celestiais, para serafins,
Mas isto não é uma bênção divina, um passe de varinha mágica, de condão. É conquista arquimilenar do próprio Espírito. É a sua construção. E Jesus veio para demonstrar isso. Muito bem. Mas então, se nós estamos aqui na Terra, estamos chegando a uma conclusão por tanta dor, aflição, problemas, desequilíbrios. Não é um mundo feliz. Não é um mundo de beatitude. É um mundo de dor, de prantos e ranger de dente. E Jesus, então, nos traz a notícia que este não é o único mundo, o único planeta, a única habitação que Deus criou. Isto, no passado, podia ser muito confuso, mas vejamos o benefício do desenvolvimento da inteligência que Jesus respeitou. Aquela época que ele prometeu o Consolador, repetindo para fixar, ele disse: vou rogar ao Pai. Se guardar os meus ensinos, rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que repetirá o que vos tenho dito. E vos falará de muito mais que por hora não podeis suportar. Então, naquela época, não podia suportar. Hoje, com o progresso intelectual, estamos suportando. O progresso intelectual avançou a ciência de tal forma que quem está assim, nessa faixa etária, chamado da idade de risco, né, da ancianidade, estou incluído nela, né, a terceira idade, vejamos, nós temos como comparar a nossa infância e os dias atuais, um progresso assim aceleradíssimo dentro das conquistas intelectuais no campo científico. O progresso é fantástico. Naquela época a gente tinha uma dificuldade enorme simplesmente em dialogar pelas comunicações do telefone. O telefone para fazer uma conexão intermunicipal levava horas e dias, porque era tudo pininho conectando no plug e havia necessidade de estar em cada conexão dessa uma telefonista. Então, falar isto hoje parece que foi um milênio passado, realmente, que vimos aí a virada do milênio também, né? Viramos a virada do milênio, a virada do século, né? Então está muito próximo. Mas são tantas conquistas, e vamos ver no aspecto astronômico. Depois deste bendito telescópio Hubble, uma conquista fantástica, devastou o nosso universo. Quantas fotografias, quantos filmes fantásticos, para poder nos entender o que Jesus disse. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele disse, como anotou João, capítulo 14, versículo 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Eu vejo o diálogo de Jesus quando está preparando exatamente a partida dele, deixar o convite dos discípulos. Então ele vai preparando-os e revela exatamente que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Nesse quinto ponto, o que diz o Consolador prometido? No desdobramento que Jesus disse que ele faria. Então, repetindo, o Evangelho translada do Novo Testamento as palavras de Jesus, e é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3. E vamos ver o capítulo 3 ainda, dos 23 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Então, na primeira, fala sobre os mundos primitivos, primeiras encarnações da alma humana. Segunda categoria, mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina. Terceira categoria, mundos de regeneração, almas que ainda têm que expiar aura e novas forças, repousando da fadiga das lutas. Quarta categoria, mundos ditosos,
onde o bem sobrepuja o mal. E a quinta categoria, mundos celestes e divinos, habitação de espíritos depurados, exclusivamente reina o bem. E conclui esse tópico nos informando: a Terra, a nossa morada, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aqui vivemos abraço com tantas misérias. E para que isso se modifique, vejamos, quem é que tem que proceder à mudança? São os moradores, somos nós. Então, enquanto tiver predominando o orgulho e o egoísmo, continuará o mundo de provas e expiações nessas lutas que estamos. E apertando o laço, a informação que vem do mundo espiritual para nós, que esse estado que nós estamos vivendo é um estado de transição. A transição não se faz sem essa evolução. A mudança requer o quê? Que haja transtornos, porque estamos em transição para um mundo de regeneração. Almas que ainda têm que expiar a aura em novas forças, repousando a fadiga das lutas. Nós não estamos entrando no mundo de regenerações, nós estamos na transição para o mundo de regeneração. E quem já fez alguma mudança de residência sabe o que significa mudança. Preparando para o traslado dos seus pertences para a nova moradia. Mesmo que seja uma melhor moradia, vai levar um tempo depois para arrumar as coisas e até que esteja tudo as coisas nos seus devidos lugares. Esse é o período de transição, o transtorno. E falando em termos de progresso, o planeta, a morada está em processo evolutivo também de transição, porque toda a obra da criação passa por transformações para aprimoramento, para aperfeiçoamento. A moradia altera os seus moradores, e os moradores têm realmente como missão contribuir com a parte que lhe toca na obra da criação. E aí nós vamos voltar lá no comecinho do Livro dos Espíritos, a questão 132. Pergunta Allan Kardec, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós encarnamos? E ali bifurca em dois aspectos. Primeiro, é o progresso, a evolução do ser que encarna, falando de encarnação. Ainda não está falando de reencarnação, na 132. Mas ali, ao falar exatamente da encarnação como processo de evolução, o segundo aspecto da encarnação, arcar com a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós não estamos de passeio. Nós todos temos responsabilidade de arcar com a parte que nos toca na obra da criação. Então, nesse mês de janeiro, em que nós estamos realmente retornando progressivamente à nossa etapa evolutiva, é motivo de nós refletirmos sobre esta vinda de Jesus primeiro, há mais de 2000 anos, trazendo os seus ensinamentos, trazendo a sua boa nova, depois prometendo que mandaria o Consolador na época que fosse adequada. O Consolador veio estar conosco para nos auxiliar o nosso progresso, a nossa evolução. Então, há necessidade de que nós venhamos a reconhecer que Jesus, ele veio. Ele é o príncipe da paz. Ele demonstrou que nos ama a todos. A pergunta crucial nos fazemos, e nós, o amamos? Há essa reciprocidade? Podemos até responder sim, talvez, mas o nosso modo, ao nosso modo, quer dizer, desejando que o Mestre sempre venha até nós. Não dispomos a ir até ele. Então, Senhor, acode-nos. Senhor, nos socorre. Ele é o amigo incondicional de nossas horas, de nossas almas. Nos alivia, mas não resolve o nosso problema. Que o nosso problema nós temos que resolver. É a oportunidade de crescimento. Mas quem desejar saber se o ama, ele mesmo deixou a referência. E que referência é essa? Aquele que me ama segue meus ensinamentos. Repetindo, aquele que me ama segue meus ensinamentos. Então, esse é o momento de refletirmos. Eu já estou me esforçando por seguir os ensinamentos de Jesus? Os exemplos que ele nos legou?
Eu ainda não entendi? Volto a estudar. Vou procurar refletir, procurar chegar a uma conclusão e vamos dinamizar o processo evolutivo. Ano novo, novas experiências, novas perspectivas. Vamos nos dar a prova do quanto o amamos? Vamos? Esforçando por segui-lo. Ele nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos la dou como o mundo a dá. Que esta paz emanada do nosso Mestre Jesus, que sempre esteve à nossa disposição, continue a nos envolver hoje, agora e sempre. Muita paz em todos os corações.